Salve, salve meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como eu prometi, vamos começar a série de vídeos. 8 equipes estarão na MPL e a partir desse vídeo vocês vão conhecer uma a uma seus jogadores, sua história, o que esperar deles. Tudo detalhado para vocês aí de casa saberem como será aí as equipes, conhecerem mais e é claro, né? Descobrirem quem vai ganhar seu coração, a sua torcida na MPL Season 2. E para começar, vamos começar em alto estilo, em alto nível. Uma das equipes que já entra com muita torcida. Afinal de contas, a torcida deles não será apenas brasileira, mas também internacional. Eu estou falando da RRQ Akira. Talvez até alguns dias atrás você nem imaginaria isso, mas os rumores já vinham surgindo há um certo tempo e se confirmaram verdadeiros. RRQ está no Brasil com uma line-up fortíssima, uma line-up experiente que agora vestirá as cores da RRQ. O time indonésio é uma das principais potências globais de MLBB, frequente em finais de MPL Indonésia e também surgindo muitas vezes como um dos principais times aí do Mundial. Eles agora resolveram expandir seu poder de influência e trouxeram um patrocínio para a América do Sul, especialmente o Brasil. E é claro que eles escolheriam jogadores no nível RRQ, um pouco baseado talvez na amizade feita lá em Singapura no último Mundial, onde houveram diversas relações entre os jogadores da Cade Stars com o pessoal da RRQ. Acabou solidificando uma amizade, que por fim acabou se tornando uma parceria, não entre Cade Stars e RRQ, mas entre a ex-lineup, que agora estava livre, leve e solta e acabou aí sendo contratada pela RRQ, ganhando este nome particular, singular, RRQ Akira. E o anúncio naturalmente chamou a atenção do mundo inteiro. Nós brasileiros somos ainda um pouco comedidos quanto ao MLBB, mas no sudeste da Ásia é uma paixão nacional Mobile Legends. E não foi diferente o anúncio colocando o holofote todo sobre o Brasil. Muitos portais de notícia internacionais têm reportado e mostrado o que tem por detrás desse investimento, quais seriam os planos de marketing da RRQ e o quanto importante é para o cenário BR este movimento. E como disse, eles escolheram uma lineup muito forte. Uma lineup que sim, teve algumas mudanças, mas manteve muito da sua base que foi atuante em diversas competições anteriormente. A Vivo Cade, pós o M3, acabou saindo do cenário de MLBB. Decidiram não continuar o projeto e os seus jogadores ficaram livres no mercado. Eles que haviam conquistado ótimos resultados nos últimos tempos, sendo vice-campeões da MPL Season 1, também vice-campeões do Latam e por fim conquistando aí a 8ª colocação no M3, uma posição nunca antes alcançada por um time brasileiro, mas acho que talvez o empurrão principal para chamar a atenção foi a vitória em cima da Onyx Indonésia, que quebrou um marco histórico, mostrando que um time da América do Sul poderia vencer um time da grande potência que é o MLBB indonésio. Apesar do ótimo desempenho deles, eles ficaram sem organização e por muitos momentos aparentemente haver navios. Foi dito até inclusive que eles iriam vir como uma no-org, sem organização, apenas jogar como amigos do Luiz ou algo do tipo. Luiz que virou o capitão desta lineup nova criada. Mas eles preferiram fazer um caminho diferente. Eles reformularam a equipe, com entradas e saídas cirúrgicas, montaram um novo time que se mantém extremamente competitivo, mantendo base de experiência, mas também trazendo novos nomes para sua composição. No antigo time da Vivo Cade, um dos principais jogadores era Mike, o capitão. Ele, além de capitão, também era o roaming da equipe e vinha fazendo já uma parceria com o Luiz há muito tempo. Era quase um arroz com feijão, era um duo que funcionava muito bem, mas o Mike decidiu buscar novos ares, buscar novos desafios e ele acabou saindo da lineup e sendo contratado pela Imperial. Foi uma surpresa para muitos, afinal de contas não se esperava que houvesse esse movimento, estavam juntos há muito tempo, não é mesmo? Com a saída de Mike, abriu-se a vaga de roaming. Luiz, um dos jogadores mais destacados do Brasil nos últimos tempos, pela sua versatilidade, ele que jogou no M2 como jungler, no M3 como gold laner,
ele topou o desafio de se tornar roaming. É uma aposta que vai fazendo o time da RRQ Akira, mas com certeza é o cara que você poderia apostar, porque ele já demonstrou muita facilidade em aprender coisas novas. Mas com isso, a Gold Lane ficaria aberta, não é mesmo? Bem, não ficou muito tempo, porque se eles tinham que repor a saída de Luiz, um grande Gold Laner, só poderia ser com outro Gold Laner muito forte. Ele que na primeira temporada de MPL Brasil não foi tão bem, mas a sua história colocava ele como um dos principais Gold Laners das últimas temporadas, Gusta Lagusta. Ele que era aí jogador do time da Coda Solid, com a saída da Coda Solid do cenário, ficou sem time. Poderia ir junto com seus ex-companheiros, se movimentar, mas quando recebeu a proposta da lineup que estava ainda sendo os amigos do Luiz, acabou não resistindo. E ele será o jogador que representará o time da RRQ na Gold Lane no Brasil. É um jogador com muito potencial, conhecido pelos seus atiradores principalmente, ele já foi um dos destaques do time da TCS. Só que na última temporada, ele acabou sentindo um pouquinho da pressão, não desempenhou o seu melhor nível de MLBB. Mas quem sabe andar de bicicleta não desaprende, e é por isso que o time da RRQ Akira tem muita expectativa dele desempenhar no mesmo alto nível que o Luiz entregava, agora com Gusta Lagusta. Outra posição que também teve mudanças foi a mid lane. Isto aí, acabou saindo aí Prime. Primeiramente havia rumores que ele iria dar um tempo, dar uma pausa, focar em seus estudos ou outras ações. Mas não foi bem isso que aconteceu, o Prime está indo para outra equipe. Vocês vão saber em outros vídeos, mas ele foi para outra equipe e com isso a vaga da mid lane ficou em aberto. E trabalhando ainda em suas apostas, a RRQ Akira aposta em um jogador que não esteve na MPL Season 1, mas que já vinha no radar há muito tempo. O nome dele é Saigen. Ele já era um jogador constante nas rankeds de high elo e também muitas vezes em competitivo por equipes aí semi-profissionais. É um jogador com muita qualidade, conhecido por magos de mobilidade e de muito dano. E agora ele é mais uma das apostas da RRQ Akira nesta composição. Mas vocês devem lembrar que na MPL Season 1 surgiu na mid laner em algumas oportunidades o jogador Blink, e sim, ele continua com o grupo, ele que virou o Coringa de vez nessa equipe, sendo agora um possível jungler, gold laner ou mid laner, dependendo da composição. Não um reserva, mas uma opção para o coach Cabral. E eu acabei de entregar, né? O Cabral continua junto com os meninos. Sim, Coach Cabral vem para sua segunda temporada de MPL. Ele que me surpreendeu positivamente, mostrando aí realmente um nível de estudo, de dedicação imenso na última temporada, vem fazendo essa aposta e tentando ser aí a união desses novos jogadores com os antigos. Espero que ele traga muita coisa interessante e muitas novidades, até porque agora vai ter todo aquele intercâmbio, talvez, com os coaches lá da RRQ Indonésia. Na XP Lane se manteve igual também. Temos Tekashi mais uma vez representando, agora como RRQ. Ele que mostrou ser um jogador estável, contínuo, sem grandes altos e baixos, mas sem medo de pressão, crescendo especialmente em confrontos decisivos e puxando para cima a responsabilidade com uma boa hero pool. Para o time da liga, tem que manter seus principais jogadores, não é? Tem que ter aquela experiência, o camisa 10. E quem jogava muito nesse time da Vivo Cage e se manteve é ele, o rei, o MVP da primeira temporada de MPL se mantém agora como o RRQ King. Ele vai jogar na jungle mais uma vez, tendo aí, é claro, né, uma segunda opção com o Blink, como eu falei, mas ele é um jogador diferenciado. A gente viu o que ele pode fazer na MPL Season 1. E agora ele tem a sede de não ter apenas a coroa, mas também o troféu da MPL. Para isso, vai ter que desempenhar o seu mais alto nível e puxar a responsabilidade, especialmente em um jogo que os junglers estão tão em alta. Dito isto, esta é a lineup do time da RRQ Akira, a RRQ do Brasil. E aí, empolgou vocês? Agora eu vou deixar minha opinião, lembrando que é uma opinião, não uma verdade. Isso tudo pode mudar quando começar a MPL. É uma visão fria que eu tenho agora, sem estar vendo os jogos acontecendo. Eles não participaram dos qualificatórios, então a gente não tem muita base de estudo. Porém, eu vou dar aqui minhas expectativas sobre os jogadores, os desafios que o time da RRQ pode enfrentar, os seus pontos fortes e, é claro, os seus pontos mais frágeis que tem que ser trabalhado. As expectativas sobre o time e do time são altíssimas. Primeiramente porque são uma lineup muito forte,
tem ótimos jogadores, tem alguns dos principais jogadores de cada função no Brasil. Além disso, se soma o fato de terem sido vice-campeões 2 vezes e que agora querem demais esse título. Soma-se a isso ainda a pressão que vai haver por carregar o nome RRQ. É uma organização internacional acostumada a vencer, então com certeza a cobrança será altíssima e espero um desempenho em alto nível também. Acredito que um dos maiores desafios dessa equipe vai ser terem uma sinergia, afinal de contas metade da equipe é nova, além de, é claro, algumas mudanças de posição dos jogadores. Então, encaixar a sinergia é o maior desafio. É um campeonato de longa duração, podem crescer no decorrer dela. Então, para mim, teremos que ficar muito de olho nas primeiras semanas para ver em que nível e em que estágio do trabalho está já esta sinergia do time. O ponto mais forte dessa equipe, acredito eu, será a agressividade. Com a manutenção do King na jungle, ele sempre foi muito agressivo. A chegada de Gusta Lagusta, um gold laner também de muito combate. E o acréscimo do Luiz como roaming, ele que vem de funções que costumam ser muito agressivas, como o gold laner e o jungler, e agora se torna um roaming, provavelmente adquirirá aquela característica de um roaming agressivíssimo, talvez até mais do que o próprio Mike era. E olha que o Mike era doidão, hein? Com isso, acredito que o ponto mais forte desse time será realmente uma pressão de early game, um jogo avassalador, potencializando ainda mais o que já era quando era um Vivo Cage. Mas o ponto mais fraco pode ser exatamente isso. Luiz é um roaming novo, não sabemos como será a adaptação dele. Além disso, tem um mid laner que sofrerá a pressão da sua primeira MPL, Saigen. E por fim, nós teremos o Gusta Lagusta com um desafio pessoal, mostrar que ele pode desempenhar em alto nível o MLBB que ele não conseguiu mostrar tanto na primeira temporada, e que nos deixou com tantas expectativas nos campeonatos que antecederam aí, né, como a BRL e Copa Vox, onde ele era um dos principais gold laners. Essa é minha avaliação tática sobre o time da RRQ Akira. Mas lembro, é apenas minha opinião, que ainda vai com certeza mudar muitas e muitas vezes. Então não é favoritismo, nem também aí para derrubar, é apenas uma avaliação do que eu estou sentindo. E eu quero ver a avaliação de vocês também nos comentários. Manda pra gente, tá bom? Quero saber a sua opinião sobre esse time, sobre os jogadores. Vocês comentam comigo aqui nos comentários e eu respondo por lá, fechou? Indiferente do desempenho desses jogadores, dessa organização no campeonato, uma coisa eu já posso afirmar: a RRQ Akira chegou para mudar o cenário. É muito interessante ver uma organização fazendo essa aposta no Brasil. A RRQ expandiu exatamente para nós, o que é uma grande honra. Nós que tivemos a primeira MPL fora do Sudeste da Ásia, agora recebemos a primeira filial de uma organização de MLBB do Sudeste da Ásia. Mais uma vez, a gente tem a honra e faz história. Bem-vindos RRQ Akira, que venham mais como vocês, porque a comunidade de MLBB brasileira aguarda ansiosamente. Mais equipes, mais organizações, mais profissionalização, mais jogadores se tornando profissionais, mais sonhos de quem gosta de jogar MLBB casualmente se tornando realidade. Tudo isso pode ser possível em um futuro próximo com esse caminho que está sendo trilhado. Espero que tenham curtido o vídeo, gostado, deixa o seu likezinho, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que eu vou continuar a série por aqui. Esse foi o primeiro dos 8, aguardo você no próximo, um abraço e fui!